Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos aqui retomando uma afirmação polêmica dada pelo crítico uruguaio Ángel Rama. No vídeo de apresentação desse autor, que está aqui aparecendo aqui nos cards, eu falei que ele pregava que não havia uma literatura nacional, como nós entendemos, como a literatura brasileira, a literatura paraguaia. Para Rama, há comarcas que, dentro dos seus limites, estabelece uma cultura comum que se reflete na literatura de todo aquele território daquela comarca. Ele cita, então, a literatura platense, a literatura andina ou a literatura caribenha, ao invés da literatura nacional de cada país que contempla essas regiões. Eu mencionei esse conceito quando eu estava falando que Ángel Rama não fugia de uma treta, né? Porque é uma crítica, é uma tese bastante polêmica. Mas olha só, o crítico mexicano Otávio Paz, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1990, acha a mesma coisa que Rama. Foi o que ele registrou no seu artigo de 1961, Literatura de Fundação. Esse artigo ele funcionou como um prólogo de uma edição da revista francesa A Lettre Nouvelle, né? Essa revista dedicou uma edição à jovem literatura hispano-americana. E a abertura é esse texto, Literatura de Fundação, que Otávio Paz escreveu. E essa mesma tese foi repetida pelo mexicano no discurso de aceitação do Prêmio Nobel de Literatura quase 30 anos depois. Vamos falar isso logo depois da vinheta. Primeiramente, Paz começa dizendo que a literatura da América Hispânica era, até o século XIX, um ramo da literatura espanhola. Isso porque a língua era a mesma, mas os modelos de literatura também eram os mesmos. Mas aí ele lembra que esse ramo cresceu tanto que virou uma nova árvore, com folhas mais verdes, frutos mais amargos e pássaros que são desconhecidos na Espanha. E aí vem o texto na qual Otávio Paz concorda exatamente com aquela proposição do Ángel Rama. Diz o Otávio Paz, literatura ou literaturas hispano-americanas. Se abrirmos um livro de história do Equador ou da Argentina, encontraremos um capítulo dedicado à literatura nacional. Pois bem, o nacionalismo não é só uma aberração moral, é também uma falácia estética. Nada distingue a argentina da uruguaia, nem a mexicana da guatemalteca. A literatura é mais ampla que as fronteiras. 30 anos depois, no seu discurso de aceitação do Prêmio Nobel, que foi proferido em 1990, o Paz fala textualmente: as línguas são realidades mais vastas que as entidades políticas e históricas que chamamos de nação. Isso, evidentemente, não implica em negar que cada país tem a sua história própria. Ao reconhecer que há diferenças entre as sociedades, de situações, de raças, de paisagem, de funcionamento da economia, entre vários outros aspectos, o autor afirma que unidade não é uniformidade. Ele prega que há algo mais amplo do que apenas os limites político-administrativos do território. Não é que toda a América Latina seja igual e nem que a literatura latino-americana seja igual. Mas as diferenças relevantes não são dadas pelas fronteiras entre os países. E aí, novamente, diz Otávio Paz, o romance argentino ou a poesia chilena são rótulos geográficos, mas não o são a literatura fantástica, o realismo, o criacionismo, o criolismo e tantas outras tendências estéticas ou intelectuais. Bom, aprofundando esse artigo de literatura de fundação, temos ainda outra tese importante. Diz o autor que a literatura sempre nasce frente a uma realidade e muitas vezes contra essa realidade. Para a América Latina, a realidade contra a qual a literatura se levanta é uma utopia. O autor lembra que a América, tal como nós conhecemos, é uma idealização europeia. Não que o território ou civilizações não existissem antes aqui, mas em grande parte essa cultura pré-colombiana foi massacrada. Em boa medida, ela foi extinta. O que surge, e aí a gente representa como? Pelo português e pelo espanhol, que são as nossas línguas pátrias até hoje em dia.
E o português e o espanhol, o que nós temos aqui é um transplante europeu. Otávio Paz lembra que os europeus viviam e se organizavam sem ter muita consciência do mundo fora da sua cidade. Eles tinham uma realidade e só muito tempo depois eles perceberam que eles eram a Europa. Já na América, ocorreu o contrário. O nome é o ponto de partida de construção da realidade. A gente nem sabia qual era o tamanho todo do continente, para onde que ele ia, mas ele já estava batizado. E batizado com o nome europeu de um dos conquistadores, que não por acaso era um dos escritores que estavam aí nesse processo de conquista, o Américo Vespúcio. Então, por ser encarado como um novo mundo, a América sintetizava um desejo de futuro. Era como se não houvesse muito passado, mas tinha um futuro radiante pela frente. Hoje, a gente tem mais consciência de que esse passado foi apagado à força. Não é que ele não existia. E quanto mais a gente se olha buscando uma identidade, mais a gente precisa se confrontar com esse passado. Mas fazemos isso para imaginar qual contribuição poderíamos dar para um futuro. E assim, retomamos aquele tema da passagem do tempo que já foi abordada no vídeo sobre o colombiano Gabriel Garcia Marques nesse canal, que está aqui nos cards, né? Lá eu disse que na sua obra-prima, 100 anos de solidão, Marx borra a passagem do tempo. Parecia que as coisas nunca avançavam. A gente estava sempre com os mesmos problemas, com os mesmos dilemas, com os mesmos desafios. Se você assistir outro vídeo aqui desse canal que trata do historiador inglês Eric Hobsbawm, vou botar aqui o card em algum lugar aqui do vídeo, você vai ver que ele também aponta o seu fascínio pela América Latina, tendo relação com essa sobreposição entre passado, presente, futuro, tudo ao mesmo tempo agora. Veja que Paz também aponta para a questão do tempo, quando ele diz que nós não temos passado, só temos futuro. Só que o mexicano faz ainda uma diferenciação entre a América anglo-saxônica, que é a expressão do futuro, do progresso, e a América Latina, que é a expressão da universalidade, ou seja, o tempo que congela para sempre, como diz o Gabo. É a universalidade, é o paraíso. No discurso de aceitação do Prêmio Nobel, Otávio Paz diz que a primeira diversidade básica entre literatura latino-americana e anglo-americana reside na diversidade de suas origens. Uns e outros começamos por ser uma projeção europeia. Eles de uma ilha, nós de uma península. Eles vêm da Inglaterra e da Reforma, nós de Espanha e de Portugal e da Contra-Reforma. A excentricidade inglesa é insular e se caracteriza pelo isolamento, uma excentricidade por exclusão. A hispânica é peninsular e consiste na coexistência de diferentes civilizações e passados, uma excentricidade por inclusão. E por isso a América Latina surge como local de uma utopia europeia. O colombiano Garcia Marques explica que o nosso desafio é explicar que esse nosso cotidiano é uma vida real, não é imaginação. Também, voltando lá no vídeo do Hobsbawm, ele fala que ele via o continente, quando ele chegou aqui, como se o continente tivesse ares mágicos, aqueles que dão nós na cabeça europeia. Ele fala de líderes de direita que inspiram o movimento sindical, democracia governada por décadas por um único partido, outros movimentos que são naturais para nós, mas que são estranhíssimos para outras culturas. Para Otávio Paz, num primeiro momento se pensou que esse real não estaria aqui no nosso território e nos nossos povos originários, mas na nossa matriz inventora, a matriz europeia. Era preciso ir atrás da realidade europeia e tentar trazê-la para cá. Era como se saísse do passado ou de tempo nenhum em busca do presente, que só poderia estar fora da América Latina. Então, diz Otávio Paz que o caminho para Palenque, que é um sítio arqueológico que fica ali no sul do México, ou para Buenos Aires, que é a capital argentina, passava quase sempre por Paris, a capital da França. Mas foi a distância que nos permitiu que nós nos descobríssemos. Ao assumirmos o desenraizamento, foram criadas as condições para que ele fosse superado.
com a ajuda dos fatos concretos da nossa realidade, né, como, por exemplo, a Revolução Mexicana no início do século XX. Esse é o momento em que a busca pela modernidade nos leva a descobrir a nossa antiguidade, onde o povo todo, e não apenas alguns sub-europeus, são incorporados na nossa história. Mas veja bem, não se trata de uma descoberta, mas de um regresso. E então vamos retomar. O artigo de 1961 discute literatura hispânica e defende a tese de que não há exatamente uma literatura nacional, mas diversas literaturas feitas nesse território. E o que une essas literaturas, já que não são as suas fronteiras? Primeiro, a ideia de lutar contra uma utopia imposta de fora para dentro, que acaba por transformar nossa cultura em algo mágico e não real. Paes diz que toda a literatura é construída contra algo. Então, a busca pela realidade, por ver e mostrar a nossa realidade contra idealizações e preconceitos, é a luta que travou a literatura latino-americana. Nessa busca por entender a realidade, foi preciso confrontar a nossa antiguidade. E assim, essa luta contra algo que deveria levar a uma ruptura acabou, no final, por promover a nossa reconciliação. Bom, eu fico por aqui. Esse texto está aqui nesse livro, Os Signos em Rotação, que foi lançado no Brasil em 1976. Eu não achei esse texto na internet, eu vou ficar devendo para vocês, mas está disponível o discurso de aceitação do Prêmio Nobel, Em Busca do Presente, em que algum desses temas que estão aqui nesse livro são retrabalhados, né? Obviamente, 30 anos depois. O link para o texto do discurso do Prêmio Nobel vai estar na descrição do vídeo. Vão lá e leiam o texto original. Ver um vídeo na internet não é estudar. Isso aqui é só um roteiro de leitura para facilitar o verdadeiro estudo de vocês, que vai ter que passar pela leitura. Então, acessem o link. Bons estudos a todos e a todas e obrigado pela atenção.